Associação de Física, onde mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho mais de doutrina espírita, estudar um pouquinho mais de ciência. E hoje, mais uma vez em festa, né? Vamos ter a Natália Marinho aqui com a gente, lá de Belo Horizonte, astrônoma, astrofísica, certo? Falar um pouquinho sobre Das Estrelas a Deus, do livro Urânia, de Camille Flammarion, que é um livro pouco estudado. Camille é muito pouco estudado no meio espírita, mas é um espírito de grande teor nos estudos científicos aí das estrelas, da astronomia. E ela vai nos brindar hoje com um estudo sobre esse tema aí. Mas hoje estamos mais em festa ainda também, porque temos aqui o Elton também, né, da Associação de Física e Espiritismo do Rio de Janeiro, que já fez exposição com a gente aqui, te prestigiando também. Nós vamos ter os estudos hoje, e daqui a 3 meses, que nossos estudos são de 3 em 3 meses, nós vamos ter com a gente aqui o Tiago Barbosa, que vai falar para a gente sobre mediunidade, um olhar sobre a obra de Delane. Para quem não sabe, Gabriel Delane é o patrono da Associação de Física e Espiritismo e é um grande estudioso, um cientista da área espírita. Então, trazer ele como referência, como estudo e conhecer um pouquinho mais, sempre é um motivo de alegria para a gente. E vai ser segundo domingo de setembro, às 16 horas também. 4 de setembro? 8 de setembro. A data vai ser... A gente vai divulgar mais intensamente quando chegar perto. Então estejam todos convidados de antemão para estudarmos isso aqui. Então vamos ler um pouquinho a mensagem hoje do Evangelho, para poder entrar em harmonia com o estudo. Que ninguém sabe o que é a mensagem, não é verdade? Há muitas moradas na casa do meu pai, não podia ser outra, que nos diz assim. Spoiler. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Os diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais. O meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas. Os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Neste instante, vamos convidar o Elton para que ele possa fazer a nossa prece inicial. E logo em seguida, a Natália vai falar um pouquinho sobre Urânia, das Estrelas a Deus. Uma boa tarde. Tá ligado? Uma boa tarde a todos. Vamos nos concentrar em uníssono e pedir ao Mestre dos Mestres a permissão para iniciarmos a nossa conversa fraterna, mas também pedir a orientação desses espíritos, como um Kardec, que tão bem explorou os ensinamentos
as propostas trazidas pelos Espíritos. Há um Flammarion que também exerceu o seu olhar crítico de cientista, buscando provas concretas da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da pluralidade de habitações, onde nós, espíritos, filhos de um Deus bondoso, caminhará visando o progresso espiritual. Há espíritos como Denis, que tão bem entendeu o papel de um pai amoroso, influenciando todos os seres para a frente e para o alto. E há espíritos como Delane, que tão bem conectou ciência e moral através de seus estudos profundos em torno da alma. Auxilia-nos, pois, Senhor, para que na tarde de hoje consigamos palidamente estar em contato com essas inteligências através da exposição da nossa irmã Natália. Auxilia-nos, pois, neste momento. Graças a Deus. Foi. Isso. Então, boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu estou na casa de Leon Denis, né, aqui em Cabo Frio. Gostaria de agradecer o convite, né, da dona Magdala. Muito obrigada por ter me recebido também, Antônio. Aos meus dois colegas, né, da AF, que anteriormente era o virtual Roberto, então é o primeiro contato. O Elton já trabalhava com ele, então da AF do Rio. E lá em Itajubá, de onde eu venho, a gente também começa com um grupo, né, Associação Física e Espiritismo, né, vinculado aí também aos estudos de Camille Flammarion, e lá optamos pelo estudo do perispírito. Então temos estudado Desrochers, né, e Zimmermann. Bem, a minha fala de hoje é Urânia, né, das estrelas a Deus, e como é isso, né? Qual que é a nossa relação e como temos nos encaixado nesse mundão, né? Como é a nossa percepção dentro da natureza da qual somos parte. Então, Urânia era uma das musas, né, da astronomia, na verdade. Ela era uma das 9 musas que fazia parte, que representava aí as ciências da natureza. E Flammarion, como um astrônomo e contemporâneo de Kardec, ele tinha a Urânia, o busto, o corpo da Urânia, ali, quando ele descia da sala dele para ir à sala do diretor. Então, esse livro foi de 1896, e então ele vem trazendo um olhar sobre o universo de uma forma muito espiritualizada, né? Então, creio que ele mais aproxima do que nos distancia. Talvez fomos nós que nos distanciássemos com o passar do tempo, né? Por isso, o tema da palestra. Flammarion, né, ainda esquecido um pouco da gente, né? Ele tem, entre outros, tantos livros Estela, Narrações do Infinito, Pluralidade dos Mundos Habitados, O Fim do Mundo, A Crença no Fim do Mundo. A FEB parece que ano que vem começa aí a divulgar novamente, a reeditar o livro Urânia. Então, vamos que vamos estudar mais um pouco. Bem, nesse livro, e exatamente eu estou aqui com a primeira edição, que foi, está meio capengando, mas foi a primeira edição no Brasil, 1937, ele é de 1896.
E Urânia leva Flammarion, aí desdobrado, para uma viagem, né, intergaláctica. Na verdade, ele viaja pelo espaço, pelo nosso sistema solar, e logo ele vai adentrando em outros mundos. Se me permitem, eu vou ler 2 partes, porque é impressionante a sensibilidade da qual ele traz, né? Subimos sempre a Terra, diminuindo de mais em mais. A proporção que nos distanciávamos chegou a ficar reduzida ao aspecto de uma simples estrela, brilhando com a luz solar no seio da imensidade, vazia e negra. Tínhamos-nos voltado para o Sol, que resplendia no espaço sem iluminá-lo, e víamos ao mesmo tempo que a ele, as estrelas e os planetas, que a sua luz não apagava, por isso que não ilumina o éter invisível. A deusa angélica, Urânia, mostrou-me Mercúrio na vizinhança do Sol, Vênus, que brilhava do lado oposto. A Terra, igual a Vênus, comparada em aspecto e brilho. Marte, cujos mediterrâneos e canais reconheci. Júpiter, com as suas 4 luas enormes. Saturno, Urano. Todos esses mundos, disse-me ela, são sustentados no vácuo pela atração do Sol, em torno do qual giram com uma certa velocidade. E um todo harmonioso, gravitando em redor do centro. A Terra não é mais do que uma ilha flutuante, uma aldeia dessa grande pátria solar. E esse império solar não é ele próprio mais do que uma província no seio da imensidade sideral. Subíamos sempre. O Sol e o seu sistema distanciavam-se rapidamente. A Terra não era mais um ponto. Júpiter mesmo, esse mundo tão colossal, mostrou-se diminuído. E assim Marte e Vênus a um pontinho minúsculo, apenas superior ao da Terra. Estávamos... Vou voltar lá no... E por toda parte, sóis, para qualquer lado que volvamos o olhar. Por toda parte, fontes de luz, calor e vida, fontes de inexaurível variedade, sóis de todos os esplendores, de todas as grandezas, de todas as idades, sustentados no eterno vácuo, pela atração mútua de todos e pelo movimento de cada um. Cada estrela, sol enorme, gira sobre si mesma, qual esfera de fogo, e voga rumo de um fim. Vosso sol caminha e vos leva para a constelação de Hércules. Este, cujo sistema acabamos de atravessar, caminha para o sul das Pleiades. Sírius se precipita para a Pomba. Pólux se dirige para a Via Láctea. Todos esses milhões, esses bilhões de sóis correm através da imensidão com velocidades que atingem 200, 300 e 400 mil metros por segundo. E o movimento que sustenta o equilíbrio do universo constitui a organização, a energia e a vida. Então, pensar que lá em 1896, um pouco antes disso, né, tinha essa riqueza de conhecimento, né? Por onde Urânia não levou Flammarion, né? Ainda com notícias da ciência materialista ainda muito rasas, né? O conhecimento quanto à exploração de outros mundos nos é muito recente, né? Marte, começamos em 1982, e já lá, nesse tempo, a gente já tinha esse material aí. Então, passou pelo sistema solar, logo ele passa e fala pelos sóis, né, dos bilhões de sóis. A gente, então, traz aí na tela, exatamente, essa informação que já Flammarion trazia lá, né, Urânia trazia. Estávamos atravessando, disse Urânio, o sistema solar de Gama de Andrômeda, do qual ainda não vês mais do que uma parte, pois ele se
compõe, na realidade, não desses 2 sóis, mas de 3. Um azul, um verde e um amarelo-laranja. Então, em 2017, descobriu-se, então, um planeta com 3 sóis. A gente, quando eu leio, eu fico embasbacada, né, porque até então é uma informação, né, Kardec sempre diz da ciência, né, que o ensinamento doutrinário e o ensinamento, né, da ciência materialista, fica então com ele, né, porque ainda a ciência materialista não tem como objeto de estudo o espírito, né, por isso ainda tantas dificuldades para se compreender esse universo que a gente só conhece 5%. Então, com o advento da tecnologia, nós viemos a descobrir aí um novo planeta gigante, que é essa estrela que está em torno do arco vermelho. Ali é um planeta, e ele tem 3 sóis. Posso mexer aqui, né? Então, tem 2 estrelas na extremidade esquerda e uma estrela muito próxima desse planeta. Ou seja, ainda a gente não sabe as cores, né? Verde e amarela, mas isso é só um detalhe. Mas a ciência já reconhece, então, outros sóis muito bem consistentes, né? A viagem, então, perdura. Aí existe um protótipo, né, da nossa Via Láctea e Andrômeda. E dizem os estudos científicos que a nossa Via Láctea, daqui a uns 4,4 bilhões de anos, ela vai se chocar, elas vão se fundir, e a Via Láctea vai fazer o que a gente tem costume de dizer, um canibalismo, né? Ela vai comer Andrômeda, né? Então, Flammarion passou por essa galáxia, né? E ele ainda traz as diferenças no livro dos habitantes. Ainda não reconhecemos, porque muitas vezes a gente quer palpar só nos nossos 5 sentidos, né, a população, né? E o que é vida, o que chamamos e o que denominamos de vida, já que buscamos vida em outros planetas, né? E qual que é o conceito de vida? Então, os habitantes de Andrômeda, eles tinham essas características. Aí, as 3 paixões que absorvem a maior parte da vida terrestre, o ávido desejo da riqueza, a ambição política e o amor lhes são desconhecidos, porque de nada carecem para viver. Nem há divisões internacionais, não há fronteiras e nem conselho administrativo. Ou seja, parece que tudo vira hoje nas condições. Se a gente traz isso para a nossa realidade, a gente acha que isso é uma bagunça, né? Se não tem um diretor, se não tem um chefe, né? Se não tem um cacique, os índios todos brigam, né? Então, essa é a característica de lá, né, de Andrômeda. E ele continua. Urânia diz para ele: a forma das criaturas é em cada mundo o resultado dos elementos especiais, né, de cada globo. Sua substância, o calor, temperatura, né, eletricidade, densidade, peso, né? As formas, os órgãos, o número dos sentidos, vós outros tende apenas 5, e assim mesmo bastante pobres. Dependem das condições vitais de cada atmosfera. A vida é terrestre na Terra, marciana em Marte, saturniana em Saturno, netuniana em Netuno, em resumo, apropriada a cada mansão. Ou, para dizer mais rigorosamente ainda, produzida e desenvolvida para aquele mundo particular. Então, não adianta a gente querer que em Marte a gente encontre seres como a gente. Que eu procure lá em Urano, que é um planeta que existe algumas anomalias, achar nós lá, 2 braços, 2 pernas, né, com as mesmas características. Então, que tipo de vida que eu tenho quando eu estou em outra atmosfera? Se eu já tenho um comportamento diferente, se eu saio daqui para um outro país, vamos para o sul do Brasil, no sul de Minas, lá de Itajubá, que está 7 graus hoje, né? As nossas máximas têm sido de 19, já há uns 20 dias. Se eu saio daqui e chego lá, a minha mala é completamente diferente. O meu corpo recente, imagine eu em condições muito diferenciadas, procurando pessoas iguais a mim. E por que tem que ser igual?
né? Por que consideramos que vida é só o nosso estado, nessas nossas perfeições, né, do Criador enquanto Criador, mas imperfeições enquanto espíritos num planeta de provas e expiações? Que ousadia é essa nossa de acharmos que somos melhores do que qualquer outro? Né? É uma visão um tanto ainda quanto limitada, né? E por ignorância, não é por maldade que a gente acha isso, é por desconhecer mesmo. Né? Não sabemos, não temos ainda nem desenvolvimento, talvez seja, uma inteligência suficiente para compreender as coisas dos outros mundos. Do nosso planeta, a gente já não entende um monte. Quiçá quando a gente passa a perceber as outras coisas, né, que não são muitas vezes palpáveis. Então, como eu faço isso? E Flammarion já dizendo, né, isso lá, século XIX. Então, a perspectiva, né, de que cada planeta tem o seu habitante, né, nós temos aí um aspecto doutrinário que é a pluralidade dos mundos habitados. Né? E quais são os mundos habitados? Todos. Né? Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 56 a 58, 172 e 188, 234, todas abordam a pluralidade dos mundos habitados. Né? Lá no Evangelho, que o Renato já deu, o Roberto já deu um spoiler aí grande, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E eu vou explicitar aí, para a gente buscar uma vinculação, uma aproximação, né? Fazer a conversa entre a ciência, a filosofia e a religião, porque a doutrina tem esses três aspectos, e é muito bom quando a gente consegue unificá-los numa conversa que parte da ciência, e a gente busca o recurso para nos aproximar de Deus. Somos criaturas, co-criadores, e vamos então filosofar para questionar, como Kardec, sobre as coisas da vida. Né? E aí, na casa do meu pai há muitas moradas. Essa passagem, e acho que todo esse capítulo de João é um poema de esperança, né, porque ele traz aí uma exortação, né, a plena confiança, né, da imortalidade. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, nenhuma ovelha será perdida. Né? Então nós temos aí, e se a gente se confia nisso, nós não precisamos de muita preocupação e muito mais coisas. Né? Mas a gente não confia, então eu estou aí caçando lote, né, para a minha próxima morada. A casa do meu pai, né, trazendo dentro do estudo do Mildinho, do seu Honório de Abreu, né, a casa do meu pai seria um universo, né, e um universo que cientificamente a gente só conhece 5%, 95% a gente não sabe nada, mesmo com todo o aparato tecnológico, então ainda temos muitos mares para navegar e para descobrir. Né? Essas diferentes moradas são os mundos que circulam, né? Todos os mundos, imagine, hoje a gente já sabe que temos planetas fora do nosso sistema, na casa de 1000 ou muito mais do que isso. Então, se dentro do nosso sistema nós temos aí 7, né? Imagine fora, quanto mais a gente tem buscado recursos tecnológicos, mais conseguimos olhar para fora do que para dentro. Né? É muito limitante quando nós estamos dentro de um lugar, né? Eu estou no meu corpo e eu vou olhar para o meu umbigo. É melhor eu olhar para o umbigo alheio. Né? Sempre me incomoda. E a forma de ver é muito mais ampla do que eu olhando para dentro. Né? Isso no aspecto de tecnologia, né? E da posição que nós estamos na nossa Via Láctea. E a lei do progresso aí, que tem, né, cada morada nós vamos ter um nível evolutivo diferente, né, uma hierarquia dos espíritos lá, onde nós estamos mesmo? Nas classes hierárquicas, qual que é a nossa posição de espírito? Né? Ainda não chegamos aos puros,
né? Acho que eu estou muito longe deles, bastante, né? Falta não sei quantas encarnações vai demorar, não. Talvez quando esses 4 bilhões de anos aí, talvez eu consiga melhorar para chegar nesse nível. Mas isso é uma perspectiva muito particular, né? Só a gente sabe da nossa caminhada e das limitações que a gente tem enquanto espírito, né? Então, que a gente também não demore nem fique de braço cruzado esperando o tempo passar e eu não progredir nada, né? Nada quando a gente está se comparando sempre ao outro, né? Quando a gente está olhando só para a gente está sempre na tentativa. Erramos sempre na tentativa da melhoria. Então, na casa do meu pai, há muitas moradas, e essa é a razão que a gente sabe, né, de que ainda estamos em provas e expiações. Tem essa passagem de estamos em transição planetária, né? Nós não vamos para outro planeta. As transformações vão acontecer na gente, em cada um. A transição, o planeta Terra vai continuar sendo o planeta Terra. E o que vai modificar, e quem precisa das modificações somos nós, enquanto seres humanos encarnados. Então, as transformações morais e as transformações necessárias têm que acontecer de dentro para fora. Não adianta esperar achar que vai passar um aerobus, né? Eu vou abrir um aplicativo aerobus, né? Para qual endereço que você quer ir? Todo mundo quer ir para nosso lar. No mínimo, eu mereço nosso lar, né? Então, que a gente aí faça por merecer e trabalhar bastante, porque não vai faltar trabalho para que a gente consiga melhorar um planeta, né? Deixar um planeta melhor para nós mesmos, né? Que a gente sempre pensa, vou deixar para os nossos filhos, mas que a gente consiga fazer isso enquanto estamos passantes por aqui. Lá na Gênese espiritual, vai dizer, a gente então não encontra na ciência nada que fale antes do Big Bang, né? Então, o Big Bang foi o início do mundo, né? E aí Kardec, em A Gênese Espiritual, vai lá dizer, ao mesmo tempo, no item 8, capítulo 11, ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, os mundos materiais, Deus ha criado, desde toda a eternidade, seres espirituais. Ou seja, tem gente para chuchu, né? Se a gente pensar que a gente só conhece 7 planetas, né? Assim, fisicamente falando, e consegue aí parametrizar. Isso do físico, da matéria. E aquilo que eu não consigo pautar? Se cada um tem 7 espíritos que o acompanham, imagine essa população que a gente não vê. Ontem, na palestra de ontem, falava-se sobre o pensamento, a possessão, né? E como é que nós andamos com nessas nossas companhias, né? Estamos atrelados como? Qual que tem sido a nossa psicosfera? Lá no item 9, progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ou seja, sabemos que o fim é essa perfeição, né? Chegaremos todos lá, cada um no seu passo, né? Na sua velocidade. Uns mais devagar, outros mais rápidos, né? Às vezes eu tenho uma habilidade melhor, então eu caminho mais rápido numa frente e na outra nem tanto. E nem para isso nós precisamos nos culpar, né? Nos culpabilizar e nem medir o nosso passo pelo passo do outro. Porque somos seres, apesar de uma matriz muito igual, nós temos caminhadas completamente diferentes. O meu planejamento reencarnatório não é o mesmo do Elton, nem do Roberto, né? E as dificuldades são diferentes nas perspectivas de cada um, né? Então, que a gente possa acolher isso, se sentir parte desse universo que faz parte da gente, né? A gente sempre teve uma experiência que eu fiz numa escola com as crianças de 7 anos para desenhar os elementos da natureza. E eles desenharam todos, mas não desenharam os seres humanos, eles. E como é que a gente lida com isso? Quando eu não sinto parte, eu destruo. Eu faço N coisas.
porque não faz parte, eu não me sinto integrada ali. E o porquê disso? Onde estamos, né? E o que temos feito para alinhavar esse laço? Porque os nossos irmãos indígenas, eles não perderam o contato com a natureza. A mãe natureza, eles têm um vínculo, além do afeto social, cultural, que permanece. E onde é que nós podemos, o que nós podemos aprender com eles para que a gente volte? Porque nós somos iguais, né? Somos formados aí, as mesmas moléculas, os mesmos elementos químicos. Como é que a gente faz essa aproximação do Criador? Com o Criador? Em 2017, né, Urânia vai falar assim com Flammarion, né, as milhares de estrelas que constituem o universo visível da Terra estavam afastadas e reduzidas a uma pequena Via Láctea, isolada no vácuo infinito. Então, em 2017, surgiu esse telescópio espacial Gaia, né, que até então a gente sabia que a gente tinha milhões de estrelas, 400 milhões de estrelas. Então, tem um raio muito limitado em torno do nosso sistema solar que a gente conseguia acessar. Hoje, com Gaia, eu consigo acessar todo esse círculo maior, ou seja, 10 quiloparsecs. Quiloparsec em quilômetro, coloca 10 com 31 zeros, mais ou menos. Então, eu tenho olhos maiores. É a mesma coisa de quando eu boto uma lente, né? Eu uso óculos porque eu não consigo, eu enxergo muito embaçado, eu tenho astigmatismo. Aí eu boto o óculos, a minha lente, eu vejo todo mundo com todas as características sem os borrões, né? É isso, o telescópio fez isso. Conseguiu, então, desvendar diversas coisas. Entre elas, nós hoje temos 1,1 bilhão de estrelas. Foram determinadas por esse telescópio. Então, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo, vai tendo mais perguntas do que respostas, e muitas vezes vamos tentar conciliar e encontrar esse elo que liga ciência espírita e ciência materialista, né? Ainda teremos, Flammarion fez isso, acho que foi um dos precursores, né, de fazer uma conversa com a espiritualidade e ver Deus. Hoje a gente tem Marcelo Gleiser, né, em seus livros Dança do Universo, A Ilha do Conhecimento, que até ganhou agora um prêmio, Templeton, que é um prêmio do qual envolve a espiritualidade na ciência. E temos tido buscas interessantes. Pode ser que isso demore mais? Pode ser, mas a gente já acompanha esses pequenos avanços, né? Eu vim para a doutrina espírita por causa do racional, da ciência, e tento anelar as outras, a religião e a filosofia, para que eu consiga ter uma conversa e me aproximar cada vez mais de Deus, né? E o que é Deus, né? Não é o antropomorfizado, né, que a gente também coloca como um ser ali de Barbie, que me pune, que castiga, né? Deus é bom e justo, né? Já está lá escrito. E com esse olhar sobre o universo, a gente tem um maior número de dados. Com maior número de dados, a gente consegue fazer muito mais ciência, produzir muitas mais coisas. E Urânia diz para Flammarion sobre a astronomia lá naquela época ainda muito limitada. Os algarismos não são um fim, mas um meio. Não representam o edifício da natureza, mas os métodos, o andaime. Vai assistir à aurora de um novo dia. A astronomia matemática vai ceder à astronomia física, ao verdadeiro estudo da natureza. A criação é um poema do qual cada letra é um sol. Estás destinado a assistir a uma completa transformação da ciência. A matéria vai ceder lugar ao espírito. E é o que a gente tem acompanhado, né? Mesmo ainda que lentamente, mas é um processo que a gente já vê aí premiações dos quais cientistas, né, que se dizem ateus, agnósticos, a conseguirem fazer essa analogia.
a trazer um pouco, ou eles não dizem da existência de Deus, mas eles dizem que a tecnologia chega a tal ponto de desvendar tantas coisas que há algo por trás que é divino. Né? Eu não chamo de Deus, mas eu chamo de divino. Né? Então essas são várias perguntas, vários pontos, né, dos quais a gente se perdeu dentro da ciência materialista mesmo, né? Porque a gente então só quer esse número que serve para um gráfico, que serve para produzir isso. E o que está por trás desses números? A beleza e a grandiosidade do que a gente tem, né? Seja quando eu olho para o céu, né? Porque muitas vezes a gente nem passa semanas sem olhar para o céu, só vê assim, tem sol? Não tem. Né? Vai chover? Eu procuro sempre nuvem escura, né? Para saber se eu tenho que levar casaco, se eu tenho que levar alguma coisa. Nunca para observar, nos observar. Ainda, Urânia fala com Flammarion: novos métodos farão conhecer a constituição física e química dos astros, a natureza das atmosferas. Instrumentos aperfeiçoados permitirão mesmo descobrir os testemunhos diretos da existência dessas humanidades planetárias e pensar em estabelecer uma comunicação com elas. Eis a transformação científica que há de assinalar o fim do 19º século e há de inaugurar o 20º. Quando eu leio isso, eu acho isso quase profético. Com tantas coisas que nesses últimos 20 anos a ciência galgou. Tanto conhecimento chegando. Tanta tecnologia para a gente cada vez mais esmiuçar mais, descobrir mais, perguntar mais, porque as perguntas não acabam. Né? Então, essa daí é uma molécula, né, é uma estrela, que eles descobriram que ela é como um Sol. No final, ela é uma protoestrela, ainda muito neném, e ela trouxe umas características que detectaram nela de uma molécula prebiótica. Isso quer dizer que essa estrela, essa molécula, dá origem a micro-organismos. Ela tem fósforo e oxigênio. Lá do outro lado do mundo. Então, uma rede de telescópios chamada ALMA, que fica ali no Chile, no norte do Chile, no deserto, conseguiu, então, descobrir uma estrela parecida com o Sol, com essas características. Será que tem vida? Que tipo de vida? Eu considero vida só a minha, ou eu considero vida as outras perspectivas? Micro-organismos, unicelulares, enfim. Como é que eu estou lidando com esse quesito, né, com esse conceito vida? Mais para frente um pouco, a gente descobriu um sistema planetário fora do nosso sistema solar, que aí parece muito o nosso sistema. Ele chama TRAPPIST-1. Também foi descoberto em 2014. Né? Eles são 7 planetas que orbitam com uma estrela muito parecida com o Sol. E um dos planetas lembra muito a Terra, que é esse planeta da letrinha E. As características dele são características similares ao nosso planeta. Então, tem muitas moradas mesmo na casa do meu pai e eu não estou enxergando nada. Isso. Marte, também, que é um outro planeta badalado. Né? Tanto na Urânia leva Flammarion a Marte, como no livro Cartas para uma Morta, de Maria João de Deus, por Francisco Cândido Xavier, no qual ela descreve Marte, Saturno e Júpiter. Olha o livro aí. Então, encontraram aí em Marte, em 2018, um logo ali mesmo, né? Porque é muito recente, é uma notícia neném de junho. Então, nós fizemos ontem 1 ano que descobriu isso, uma molécula anciã que habitava Marte, né? E essa molécula quer dizer que pode ter havido ali vida. Ela é uma característica de que vida já esteve por ali. Então, eu tenho aí a superfície de Marte, né? Eu tenho o Monte Olimpo,
que é a 25 quilômetros de altura, 3 vezes mais que o Monte Everest. Então, se a gente acha que o Everest é alto, o Monte Olimpo é outra reza, né, que se faz. E embaixo tem aí umas nervuras, né, na imagem. Essas nervuras indicam que naquele solo a água já passou, já esteve. Né, e Maria, João de Deus, vai dizer isso lá, vou ler só o último trecho, que é: as águas são muito raras, as chuvas quase que se não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desaparecem nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Cartas de uma Morta foi escrita em 1935. A primeira expedição a Marte, de exploração de solo, foi em 1982. Só 2003 que a gente veio aí com a base teórica científica da ciência materialista sobre essa estrutura de Marte. Como diz na minha terra, é de cair o queixo, né? Quando eu vejo, quando eu leio, né? Quando eu fico sabendo disso. Por quê? Mars Express, que foi uma sonda, um robozinho que foi para o território de Marte, ele diz que teve água ali 3,5 a 1,8, né? De 4 a 2 bilhões de anos atrás. Num período relacionado a esse tempo, que eles chamam período hesperiano. Depois, ele diz, na época datada da existência de oceanos em Marte, há uns 3 bilhões de anos, a Terra era um planeta inóspito e sem vida. Com o passar do tempo, a água que existia se infiltrou no solo e se combinou com os materiais da superfície, dando ao planeta a aparência avermelhada, que é a presença de ferro nas rochas. Essa descrição, entretanto, só foi conhecida pelos meios científicos depois que os primeiros robôs pisaram em Marte. Ou seja, lá, muito antes, a doutrina espírita, os espíritos já nos traziam essas características. E só hoje, então, os nossos 5 sentidos andam meio aí ruins, né? Precisando dar uma calibrada, né? Para a gente olhar para os outros mundos de uma forma, né, com muito mais respeito, com muito mais... Né, porque o que a gente enxerga é que não tem nada, né, nesse mundão todo. Que somos nós, sós, aí. Deus criou isso tudo, estamos só nós, habitando todo esse planeta. E o que isso tem a ver, né, com a nossa herança? Nós somos mesmo poeira das estrelas? As perguntas que mais fazemos, e aí todas as culturas fazem, né, em cada tempo, né, se a gente pensar assim, como surgiu o universo, como ele se desenvolveu, quem somos nós neste universo. Cada cultura vai responder de uma forma. E não é a minha forma que é a mais correta, né? Porque eu estou falando de mim, normalmente queremos sobrepor com a cultura do outro. Essa é a minha verdade. Então, é o que eu falo, é o que é certo. O que você fala está errado, e é isso. Né? Principalmente quando nos nossos territórios chegaram os etnólogos, os naturistas, e quiseram colonizar os nossos índios e impor a religião. Então, muitos perderam a sua cultura lá naquele tempo. Outras vezes, os padres salesianos, que ficaram no norte de Manaus, eles entraram numa tribo Bororo, uma tribo indígena, com esse intuito de evangelizar. E eles saíram de lá evangelizados. Tanto é que eles criaram uma biblioteca que chama Enciclopédia dos Bororos, que eles aprenderam com os índios, aí diversas formas de olhar o seu tempo, o universo.
Então, quem foi evangelizado foram eles, né? E isso século XVIII, início do século XVIII. E como nós temos comportado com as nossas verdades? Né? Temos tentado enfiar a doutrina espírita goela abaixo das pessoas? Nós estamos com a verdade, pronto, acabou? Ou temos tido a paciência do diálogo, da compaixão, da benevolência para com todos? Questão 866, que é isso, do Livro dos Espíritos. Compaixão, benevolência para com todos, indulgência. Que número que é essa questão? Enfim, vocês já sabem de cor salteado. Na Casa Espírita a gente tem um quadrinho assim lá, com essa questão, para que a gente lembre sempre das nossas... de onde podemos começar as nossas transformações. Né? Então, se eu tenho para a ciência que o universo aí estabelecido lá na teoria do Big Bang explodiu e dali surgiu e continuou crescendo, expandindo, e que parte dessa expansão o universo ainda continua fazendo, ele está num movimento acelerado, isso cientificamente falando hoje. Dessa expansão se nascem aí, dessa explosão, se nascem estrelas, corpos celestes, galáxias, enfim. Da Big Bang, especificamente, só foi criado hidrogênio e hélio. Todos os outros elementos químicos que estão no nosso corpo estiveram em algum tempo nas estrelas, porque é elas que produziram os elementos mais pesados da tabela periódica. Então, quando a gente, Carl Sagan fala de que somos poeira das estrelas, se somos poeiras das estrelas, estrelas somos de alguma forma, né? A estrela, ela, com o passar do tempo, ela vai transformando o seu núcleo de hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em nitrogênio, e assim os elementos químicos foram sendo formados. Eles estão impregnados na natureza, em todos os seres, orgânicos, inorgânicos, mineral, vegetal, enfim, até nas nossas produções materiais. Né? Seria aí o nosso carimbo do script divino. Somos estrelas, filhos de estrelas, e como é que nós temos feito a nossa luz brilhar? Como tem sido isso? Porque as estrelas vão queimando aí seu elemento químico, seu núcleo, para as transformações que são necessárias acontecer. E nós estamos queimando o quê? Por onde começamos? Quais são as transformações que a gente precisa fazer para vivermos melhor, num mundo melhor, num planeta melhor, numa sociedade melhor? Nós estamos trocando as nossas vicissitudes por virtudes como? Trabalhando como? Evangelho no lar, estudo na casa espírita, mais paciente, com aquele amigo enjoado. Tem dia que você fala, não quero ouvir essa pessoa. Eu quero cruzar o mundo e eu não quero ver essa pessoa. Como é que a gente tem aí transformado? E o ciclo do carbono, nisso tudo, né? O carbono, se todos os elementos mais pesados que hidrogênio e hélio vieram das estrelas, o ciclo do carbono, que é o ciclo mais importante na natureza, né? Ele é a nossa, mais ou menos, matriz. É como se no DNA eu tivesse ali o carbono como uma característica preponderante em todos os elementos. Né? Ele faz parte, né, das plantas, dos animais, né, carbono na fotossíntese, carbono na produção dos elementos fósseis, dos combustíveis fósseis, carbono na minha lapiseira, o carbono nos seus diversos aspectos, né, nos seus diversos números atômicos, aí, nas suas mutações. Então, o carbono que um dia teve na estrela, ele está hoje em todos esses objetos. Exatamente. E é bonito de ver, da gente saber disso, porque passamos a nos importar e a ver a vida de uma forma talvez mais leve,
né, que nós não estamos desamparadas em momento algum, né, que somos todos iguais. Temos as nossas diferenças, mas a nossa matriz é única, né? Então, Urânia ainda fala para Flammarion: a luz da astronomia deve ser espalhada pelo mundo, deve penetrar até as massas populares, iluminar as consciências, elevar os corações. E será essa a sua mais bela missão, será esse o seu o seu benefício, né? Como a astronomia veio na minha vida para eu fazer essas transformações todas, para eu me aproximar de Deus. Foi por meio dela que eu aproximo do divino, né? É o meu lado racional que precisa compreender toda essa estrutura e que me aproxima daquilo, do Criador, né? Eu sou co-criatura. E ela conversa, a astronomia conversa com a biologia, conversa com a filosofia, porque traz essas questões de mundo, com a biologia, com a pluralidade dos mundos habitados. Então é vida, onde tem vida, que tipo de vida, como eu classifico vida. Conversa com toda a parte histórica, porque ela está aí desde muitos tempos, vieram outros, tantos que colaboraram para o conhecimento. Então é a minha ferramenta de trabalho, do qual me vincula ao divino. Mais uma vez, o universo se desvenda aos nossos olhos à medida que a nossa capacidade de compreender-lhe as leis se desenvolve e aumenta. Então, muitas vezes eu quero entender lá algo que eu ainda não dou conta, né? Por causa da minha ignorância mesmo. Então, trago aí um tema que tem sido trazido muito na doutrina, né? Eu quero que a doutrina espírita seja confirmada por X, Y, Z. Né? E o objeto da doutrina é muito diferente de outros caracteres. O objeto é do espírito, né? Então eu fico questionando que muitas coisas que a gente sabe, como é que eu tenho feito o acesso, ou como é que tem sido isso? A tecnologia veio e é uma bênção, mas como eu tenho usado isso? Porque sempre há possibilidades. Os excessos, eles vêm. Então, o descortinar do universo, ele vai sendo feito à medida que a população, nós, alcançamos. Nada vai ser caído ou descoberto sem uma compreensão básica. Né? A gente precisa amadurecer em muitos pontos para que a gente também consiga ter outros olhos sobre isso, sobre a criação. Né? Aí estão os livros, né? Urânia, a Gênese, a Revista Espírita, de março de 58, Júpiter e Outros Mundos, né? Tem Swedenborg, O Evangelho segundo o Espiritismo, Pluralidade dos Mundos Habitados, Revista Science, né, que trouxe aí esses contrapontos da ciência materialista com a nossa ciência espírita tão avançada, tão progressista, né, e a Revista Espírita de dezembro de 1858. E como o Mestre Jesus dizia, né, na parábola da luz do mundo: vós sois a luz do mundo, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do modo, mas no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que Jesus possa nos auxiliar, né, nesse alinhavar com a natureza, e que a gente consiga fazer, sendo filho de estrelas, nós já sabemos como fazer as transformações que precisamos, né? E que a caminhada seja daqui para frente muito melhor do que de ontem, né? Para os dias anteriores. Que a gente consiga perceber no outro a nossa igualdade enquanto espíritos que somos, né? E estamos aqui só por um tempo,
né, e que a gente saiba reconhecer e valorizar o tempo na Terra, que é de provas e expiações, mas que a regeneração está aí, mas que a regeneração depende da gente. Tá? Assim sim. Alô aí. Agradecemos a Natália, né, pela exposição, nos fez viajar um pouquinho pela